Vamos dar sequência aqui do culto do nosso Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo de número 4, do versículo 14 até o versículo 16. Apenas 3 versículos para nossa reflexão. Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16. Hebreus, capítulo de número 4, nós vamos ler do 14 ao 16. Todos encontraram? Amém. Vamos ler então. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra. Fala aos nossos corações. E não eu esteja falando, mas o Teu Santo Espírito, para que a Tua igreja aqui reunida possa ser alimentada e edificada e assim produza seus frutos para a glória do Senhor. Amém. Queridos, hoje eu quero meditar à luz desse texto sobre o seguinte tema: encorajamentos a partir do sacerdócio de Cristo. Encorajamentos a partir do sacerdócio de Cristo. A vida cristã possui seus desafios e suas angústias, não é verdade? Muitas vezes ficamos desanimados e desestimulados em face de pecados cometidos. Por exemplo, esses crentes aos quais essa epístola é dirigida precisavam de uma palavra de encorajamento, porque em face da perseguição eles se perguntavam se valia a pena continuar naquele caminho, sendo tão alto o preço. A igreja do Senhor Jesus sempre passou por dificuldades, perseguições e aflições. Esses cristãos, os cristãos hebreus, estavam sendo tentados a largar o evangelho e a voltar para a antiga religião, isto é, o judaísmo. E então eles precisavam de algo que os encorajasse. Não sei como é que anda a sua vida cristã, sua vida com Deus. Se você está vivendo de forma brilhante e empolgada com o Evangelho de Cristo, ou se você está assim, tanto quanto desanimado. Não sei como foi o seu ano, nós estamos chegando no final do ano. Mas é certo que todos nós precisamos de encorajamento pelo menos uma vez na vida. Bem, se você não precisa de encorajamento, você precisa então encorajar os desanimados. E esses encorajamentos, eles não são fruto da nossa emoção, mas é fruto de algo que é bastante precioso para nós, que é o sacerdócio de Cristo. E aí depois nós vamos, ao longo da nossa exposição, explicar o que significa o sacerdócio de Cristo. A primeira lição que o texto nos fornece, o primeiro encorajamento é que devemos perseverar na fé em Cristo Jesus. Devemos perseverar na fé em Cristo Jesus. Antes mesmo de desenvolver este
ponto. Nós precisamos falar da grandeza do nosso sumo sacerdote. E nesse sentido, o nosso texto, ele fala sobre 3 verdades acerca do nosso sacerdote, ou sumo sacerdote. Ele diz, o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, é grande. O que o destaca como sendo superior a todos os outros sacerdotes que ao passo eram inferiores. Mas deixe eu falar com você a tarefa de um sumo sacerdote. E nós temos que voltar ao Antigo Testamento. Um dos maiores desafios para nós pastores é pregar no livro de Hebreus, porque é um livro extremamente complexo em alguns pontos e porque ele faz muita citação do Antigo Testamento. Mas nós precisamos voltar ao Antigo Testamento para compreender a tarefa do sumo sacerdote. Especificamente Levítico, capítulo de número 16, que concerne o dia da expiação. Ou seja, o dia do perdão dos pecados. O sumo sacerdote teria que se preparar para esse grande dia. Ele teria que se purificar devidamente, porque ele e mais ninguém, só ele, iria adentrar a presença do Santo do Santo. Esse homem deveria se preparar de uma maneira rigorosa, espiritualmente, porque se houvesse qualquer mancha, aquele sacrifício não seria aceito. E ele poderia ser fulminado pela presença gloriosa do Senhor. Então, o trabalho de um sumo sacerdote é oferecer sacrifícios em favor do povo. Nós vemos alguns personagens na Bíblia que tinham essa função, e quando nós falamos de sumo sacerdote, nós falamos do sumo sacerdote da linhagem de Arão. Arão tinha essa função de se preparar para estar na presença de Deus. Há um fato curioso, que Jesus não pertencia à ordem sacerdotal de Arão, ou araônica, mas ele pertencia à ordem de Melquisedeque, que aparece aqui no livro de Hebreus. Enquanto que Arão adentrava ao tabernáculo terrestre, Jesus Cristo adentrou ao tabernáculo celestial. Enquanto que o sacerdote da linhagem araônica teria que lidar com a morte. E aí então, quando um sacerdote morria, o outro entrava no lugar. Mas Cristo é o sacerdote que permanece para sempre, porque ele está vivo. E sendo que ele está vivo, agora ele intercede por nós diante da presença gloriosa de Deus. E por isso, meus irmãos, que o nosso sacerdote é grande. Ele adentrou ao tabernáculo celestial. Ele está vivo. Ele é santo. Enquanto que os sacerdotes da linhagem araônica eram pecadores, o nosso sumo sacerdote é santo, completamente santo. E é por isso que ele é grande. O nosso sumo sacerdote Jesus Cristo adentrou a própria presença de Deus. Nada então pode atrapalhar a sua passagem. E essa ideia fica muito clara quando nós observamos aqui Hebreus capítulo 10, versículo 19.
que tendo em vista a obra do nosso grande sumo sacerdote, agora temos confiança para entrar no Santo dos Santos. Lembre-se que quem entrava no Santo dos Santos era só uma pessoa. Era somente o sumo sacerdote. E isso acontecia uma vez por ano. Agora, meus irmãos, com a morte de Jesus Cristo e sua ressurreição, todos nós podemos adentrar a presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Se no Antigo Testamento era só para Arão, no Novo Testamento é para todos nós. O véu do templo foi rasgado. Agora nós temos acesso direto à presença de Deus. Mas a outra verdade que diz respeito ao sumo sacerdote, ao nosso grande sumo sacerdote, é que ele é Jesus, o Filho de Deus. Essa identidade se destaca de sua natureza humana. E aí, aqui nós precisamos pensar um pouco. Jesus era de carne e osso. Jesus não era um fantasma. Jesus não era uma projeção de um homem. Jesus era um homem de verdade. Se Jesus não fosse homem, ele não poderia nos representar diante de Deus. E há várias heresias do nosso tempo que dizem que Jesus não era homem. E nós temos várias passagens falando que Jesus chorou, que Jesus sentiu dor, que Jesus sangrou. Ora, essas coisas só podem acontecer quando vividas dentro da humanidade. Quando nós falamos que Jesus foi homem, e é digno de falar que Jesus continua sendo homem. Ele não deixou de ser homem. Ele está no céu em sua natureza humana, mas também divina. E é justamente esse caráter humano que um sumo sacerdote teria que ter. Observe comigo Hebreus capítulo 5, versículo 1. Olha só. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, ou seja, dentre os homens, pressupõe que precisa ser homem, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. O sacrifício que Jesus apresentou foi a sua própria vida. Jesus é tanto a oferta quanto o sacrifício. E isso é importante. Mas, sendo filho de Deus, ele é o próprio Deus. Isso também era um pré-requisito para que a nossa redenção pudesse ser assegurada. Sendo filho de Deus, ele sofreu o preço do nosso resgate. Ele sofreu a nossa dor, a nossa culpa e a nossa humilhação. Isso é importante para nós considerarmos os nossos encorajamentos. O nosso encorajamento está baseado naquilo que Jesus é e naquilo que Ele fez por nós, sendo o nosso grande e sumo sacerdote. A ideia aqui de conservar firme a confissão, estabelecida aqui nesses versículos, está relacionado com alguém que não desiste de seus objetivos. Isto é, alguém que não retrocede. Alguém que está persuadido a prosseguir o seu caminho de fé. E mais uma vez nós observamos em Hebreus capítulo 10, versículo 36, essa verdade. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
E um pouco mais adiante, ele completa o seu raciocínio. Olha só o que ele diz. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação. Queridos, nós precisamos de perseverança. Diante de tantas dores, tantas aflições, nós somos tentados a desistir. Certa vez eu ouvi um relato de um cristão assim: pastor, não aguento mais, minha vida está difícil, tanta dor, tanta angústia, eu não quero saber mais da igreja, vou desistir de ser crente, não quero ser crente. Ele estava revoltado, mas com muita conversa, ele resolveu continuar. Nós somos assim, meus irmãos. Diante das aflições e lutas, provações, somos assolados por essa ideia de desistir da caminhada cristã. Mas o autor aos Hebreus está nos encorajando para não desistir, para perseverar. Eu creio que pelo menos uma vez na vida a gente já pensou em desistir. Ou se não pensou em desistir, está muito desanimado com as coisas da igreja, com ter que viver uma vida sóbria diante das pessoas. Mas com certeza Deus te chamou aqui esta noite para que você continue na sua jornada de fé. Para que você persevere. E a perseverança é algo importante para nós que adotamos a teologia reformada. O mesmo Deus que ordenou a salvação como objetivo para os seus escolhidos, também ordenou os meios pelos quais chegaremos lá. E é isso que a perseverança, ou a perseverança dos santos comunica. Olha só o que diz um puritano conhecido chamado Thomas Watson. Ele tem uma frase que eu considero brilhante. Ele diz assim: os cristãos não atingem a perseverança quando eles se sentam quietos e não fazem nada. Não é como se fossem passageiros em um navio que são carregados até o fim de sua viagem enquanto se assentam em silêncio no navio. Não, nós chegamos à salvação no uso de seus meios. Como um homem chega no final de uma corrida, porque correu, atingimos a vitória por meio da luta. Muitas pessoas dizem assim para nós que somos presbiterianos, que nós não temos que esforçar, já que todas as coisas já estão determinadas e todo mundo já está salvo. Sim, meus irmãos, mas o esforço não é o oposto da graça. Deus não falou que nós teríamos que nos esforçar na nossa caminhada cristã. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar, eu tenho que vir à igreja, eu tenho que viver uma vida piedosa. E Deus nos deu os meios para que assim o fizéssemos. O que é o oposto à graça é o mérito. Isso é o oposto à graça. O esforço, não. Deus requer isso. A pessoa que mais falou de graça na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele nos diz... E ele nos dá encorajamento para nos esforçar. Quando você lê Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, ele diz: uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e daquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É alguém que está ativo, se esforçando. E é por isso, meu irmão, que nós temos que nos esforçar pela graça do Senhor. Esse esforço não é sem a graça, mas esse esforço é impulsionado pela graça do Senhor.
Vida cristã não significa passividade. Agora estou salvo, agora estou tranquilo, agora é viver a vida estilo Zeca Pagodinho, vida deixa me levar, a vida leva eu. Não é assim, vida cristã não é assim. Vida cristã é algo que precisa ser vivido com muita seriedade, disposição e com esforço. Se você ler a epístola aos Hebreus, você vai notar que essa ideia de perseverança está bem presente. Ele fala várias vezes de perseverança. Então, por que isso é tão importante para aqueles cristãos? Por que esse encorajamento? Porque, tradicionalmente, a principal preocupação do autor com seus leitores é que eles viessem a abandonar a fé cristã, como eu disse. O risco de apostasia ou abandono da fé se devia ao fato de que os leitores da carta estavam conferindo às estruturas religiosas da velha aliança uma eficácia redentora jamais por elas possuídas. Ou seja, aqueles cristãos estavam olhando para o seu passado como se o passado, lá, a antiga aliança, tivesse poder redentor. E ao fazer isso, minimizavam a obra de Jesus Cristo. Lembra que eu citei Levítico 16, que é o dia da expiação? Aqueles cristãos estavam olhando para lá, como se aquilo lá fosse o fim último. Mas eles não deveriam olhar para a sombra, porque Levítico 16 é a sombra de Jesus Cristo. Levítico 16 aponta para a obra de Jesus Cristo. E nós devemos olhar para Jesus Cristo. E lá no capítulo de número 12, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, mostra esta realidade para onde nós devemos olhar. Muitas vezes nós olhamos para o irmão do nosso lado, nós olhamos para a liderança da igreja, nós olhamos para um ímpio prosperando, nós olhamos para as belezas do mundo, mas nós não olhamos para Cristo. Olha só. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com quê? Perseverança, carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós também precisamos de perseverança. Nós também precisamos continuar olhando para Jesus. Continuar pedindo a graça do Senhor para os nossos desafios. Nós somos chamados para isso, meu. Você tem olhado para onde? Você tem corrido a sua vida cristã com perseverança? Ou você já está quase igual a esses cristãos, tentados a desistir? Ou se não desistir, desanimar? Meu irmão, essa palavra é para você. É para que você continue a sua jornada de fé. É para que você busque forças na graça do Senhor e continue a sua jornada. Mas, em segundo lugar, a segunda lição que o texto nos mostra é que devemos apresentar as nossas fraquezas a Cristo. Quando nós falamos de fraqueza, nós ficamos assim um pouco desconcertados, não é? Nós gostamos de mostrar a nossa força. Somos super crentes. Mas nós somos pecadores. Nós temos
fraquezas. E o nosso mundo, o mundo que nós vivemos hoje, é um mundo que elogia a força e menospreza a fraqueza. Mas Jesus Cristo, sendo o nosso grande sumo sacerdote, valoriza a fraqueza. A pergunta que surge aqui, em continuação ao versículo 14, é por que devemos perseverar na fé em Cristo? Por que devemos perseverar? Ele nos mostra, o próprio versículo nos responde, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Essa ideia já foi desenvolvida aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Mas por que ele muda um pouco o seu argumento? Aqui ele diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Um dos argumentos mais aceitos é que seja por causa de alguma objeção, pelo fato de que Jesus esteve demasiadamente distante das necessidades dos homens. Ou seja, se Jesus é um grande sumo sacerdote, de certo ele não aceita fraqueza, de certo ele está num lugar distante da minha realidade, e ele não se preocupa com as minhas dores, ele não se preocupa com as nossas fraquezas, ele está lá do outro lado da galáxia, se ocupado com tantas coisas, mas o versículo nos mostra que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. E por isso devemos levar a Cristo as nossas fraquezas. A palavra compadecer na língua grega significa literalmente simpatizar. Jesus simpatiza e se compadece das nossas fraquezas sem reserva. Ele pode fazer isso porque é homem, mas também porque é Deus. Não há limites para a compaixão de Jesus. Isso nos remete ao fato de que o próprio Cristo enfrentou situações difíceis. Na cruz ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento toda dor, todo sofrimento e culpa estavam sobre Cristo. Por isso, ele pode compadecer-se de nós, pois sabe exatamente o que passamos. Conhece a nossa dor, a nossa culpa e a nossa vergonha. Jesus Cristo é esse grande sumo sacerdote que penetrou os céus, mas também que conhece verdadeiramente as nossas realidades e também a nossa luta. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para uma palavra que aparece no texto e muitas vezes algumas pessoas têm entendido isso de uma maneira equivocada. Observe comigo. A segunda parte do versículo 15 diz assim: antes foi ele tentado em todas as coisas. O que significa ser tentado em todas as coisas? Ser tentado em todas as coisas deve ser interpretado qualitativamente. Ou seja, Jesus foi tentado em todo tipo de tentação. Não quantitativamente, ou seja, cada tentação particular. Jesus foi tentado em todas as categorias de tentação que nós enfrentamos. Cristo experimentou todo o espectro das tentações humanas: sofrimento, dor, oposição, privação, provações espirituais, mas sem a corrupção interior que caracteriza os pecadores. Jesus foi tentado em todas as coisas.
em todas as categorias de tentações. E passando por elas, Ele é capaz de nos socorrer. Porque Ele sabe o que é ser humilhado. Porque a sua humilhação foi ao extremo. Ele sabe o que é viver em oposição. Ele sabe o que é ser traído. E traído pelos melhores amigos. Ele sabe o que é ser tentado por glória. Ele sabe ser tentado em coisas cruciais, quando Jesus, então, lá em Mateus capítulo 4, Jesus é tentado. A primeira coisa que Jesus é tentado é com um alimento, com necessidades, mas não é que seja errado comer, mas ali Jesus mostra a sua dependência do Pai. E aí, quando Jesus está sendo tentado ali, naquele local, Ele está sendo tentado em nosso lugar. Por isso que Ele pode nos socorrer. Por isso que Ele pode te socorrer, meu irmão. Aonde nós temos buscado ajuda quando nós estamos prestes a naufragar, a pecar. Onde nós temos buscado essa ajuda? Nós temos buscado a ajuda de Cristo ou confiado na nossa própria força? Lembre-se, nós temos um sumo sacerdote que é compassivo, que sabe cada coisa que nós enfrentamos e nesse ponto ele é poderoso para nos ajudar. Leve sua fraqueza a Cristo. Apresente a Cristo a sua fraqueza, porque com certeza Ele vai te socorrer. Quais são as suas fraquezas? Com que tipo de pecado você tem lutado? Com que tipo de provação você tem passado? Apresente essas angústias a Cristo e receba o consolo do Senhor. Mas em último lugar, versículo 16. O terceiro encorajamento. Devemos nos aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo. Uma vez que temos um grande sumo sacerdote, que é mediador, que é intercessor, que nos conhece e inclusive sabe de todas as nossas fraquezas, devemos então fazer o quê? Devemos nos achegar ao trono da graça de Deus com confiança, sem medo e sem questionamento. E mais uma vez nós temos o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 22. Olha só o que ele diz. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximar do trono da graça de Deus significa ir a Deus em oração, confiado no ministério sacerdotal de Cristo, isto é, a sua morte e agora a sua intercessão junto ao Pai em nosso favor. Ao falar que devemos nos aproximar do trono da graça de Deus, o autor disse que esse era o lugar onde o sangue era oferecido por nós, o assento da misericórdia, onde Deus convoca os pecadores para se encontrarem com Ele. O trono da graça não é um lugar onde nós nos assustamos, mas um lugar onde nós somos chamados a ir. Sim, meus irmãos, o trono é um lugar de autoridade, mas é um lugar onde emana
misericórdia e graça. Quais, então, meus irmãos, são as implicações quanto à nossa aproximação a Deus? Devemos nos achegar a Deus em humildade e santa reverência, porque diante de Deus não há espaço para orgulho, não há espaço para altivez. Lembrando da nossa condição de pecadores. Em segundo lugar, devemos nos aproximar de Deus com imensa alegria, uma vez que nós fomos salvos sem merecer. Devemos nos regozijar quando estamos na presença de Deus. Em terceiro lugar, devemos nos aproximar de Deus, lembrando-nos do seu poder infinito. Efésios 3:20 nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O que eu e você podemos encontrar no trono da graça de Deus? Primeiro, nós encontramos misericórdia. Precisamos de misericórdia para os pecados do passado. E aqui é um ponto, meus irmãos, porque há muitos cristãos que vivem aterrorizados por pecados passados. Volta e meia esses pecados retornam. E esses cristãos vivem como se não tivessem sido perdoados. E misericórdia é para isso, para entender que todo o nosso pecado foi apagado e lançado no mar do esquecimento, de maneira que Deus não lembra de nenhum desses pecados por conta da sua misericórdia infinita. Eu não sei se você luta com isso, eu não sei se você passa com essas coisas na sua cabeça. Mas a realidade é que o nosso passado não nos condena. O nosso pecado foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo, de maneira que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus são nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Deus nos perdoou dos nossos pecados do passado. Mas nós encontramos, como a própria palavra diz, nós encontramos graça, que é para perdão dos pecados do presente, do hoje e do futuro. Os pecados do hoje, nós recebemos o perdão de Deus, completo, absoluto, total. Os pecados que nós ainda vamos cometer também estão perdoados. Mas é claro que eu não devo usar isso para pecar. Senão eu não entendi. Eu não entendi o que é perdão. Eu não entendi o que é salvação. Porque o pecado é um acidente e não uma rotina nas nossas vidas. Nós não devemos brincar com essas coisas. Mas o fato é que tudo que nós precisamos, nós temos no nosso grande e sumo sacerdote. Pecados do passado, do presente, do futuro, já se encontram perdoados. Somos totalmente livres da condenação do pecado. E agora somos livres, não para servir ao pecado, mas agora para servir a Deus e andar em sincero temor. E ele diz que nós encontramos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa graça é para o hoje. Eu não sei que tipo de graça você está precisando na sua vida, mas a graça salvadora você já tem. Mas também de repente você esteja precisando da graça de que você precise perseverar. De que você precise agora olhar mais para Cristo do que para si mesmo. De, ó Deus, buscar encorajamento na obra de Jesus Cristo para que você viva uma vida vibrante, uma vida de fé confiante na graça e misericórdia do Senhor. Portanto, meus irmãos,
nós precisamos desses 3 encorajamentos. Devemos perseverar na fé em Cristo. Devemos apresentar as nossas fraquezas a Cristo. E não é nenhuma fraqueza apresentar elas a Ele. E por fim, devemos nos aproximar de Deus por meio de Cristo. Porque quando nos aproximamos de Deus por meio de Cristo, encontramos misericórdia, graça para socorro em ocasião oportuna. Quero deixar algumas aplicações para você. Desenvolva um relacionamento íntimo com Deus. Como que anda a sua comunhão com Deus? Como que anda a sua leitura bíblica? Como que anda a sua vida de oração? Como que está o seu comprometimento com esta igreja? Como nós podemos perseverar na fé se o nosso relacionamento com Deus está em baixa? Não é possível. Nós precisamos manter esse relacionamento, buscar forças. Segundo, não se esconda de Deus quando pecar. Essa talvez seja a mais difícil. Normalmente, quando pecamos, a tendência é se afastar da igreja, se afastar dos irmãos. Eu pequei e agora Deus não vai me aceitar. Muito pelo contrário, meus irmãos. Sabe por quê? Que quando pecarmos, precisamos ir a Deus? Porque é no trono da graça que recebemos graça e misericórdia para os nossos pecados. É vergonhoso? Sim, é vergonhoso, porque o pecado causa isso em nós. Mas é extremamente oportuno fazer isso. Lembre-se de Davi, por quanto tempo ele escondeu o seu pecado. Mas depois que ele foi confrontado, ele percebeu que era ali que recebia misericórdia e graça. Se você está sendo tentado a desistir da fé cristã, se você está sendo tentado ou tentada em algum tipo de pecado, dê as costas para esse pecado, fuja do pecado, busque forças em Deus, busque forças na igreja, busque forças na palavra de Deus, mas não sucumba ao pecado. E por fim, recorra ao trono da graça diariamente. Busque esse trono, porque nós precisamos disso diariamente. Amanhã é segunda-feira. Muitos têm pavor da segunda-feira. Tudo começa de novo. Mas para nós, a semana começa hoje. E ela está começando bem porque nós estamos recebendo o encorajamento para viver, mesmo na segunda-feira, de uma maneira vibrante, porque nós temos tudo o que precisamos. Nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus e lá ele intercede por nós e nos concede graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. De quantos encorajamentos você precisa? Nós temos todos os encorajamentos aqui para viver uma vida que glorifica e que exalte ao nosso Deus. E Deus te abençoe. Vamos fazer mais uma oração. Vamos colocar de pé. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos glorificar o teu nome, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado pela tua palavra que nos encoraja e nos exorta a viver com perseverança, a levar as nossas fraquezas a Cristo e então recorrer a esse trono da graça de Deus, a nos aproximar, sabendo
o que o Senhor tem para nós. Nos abençoe, nos anime, Senhor. Motive o nosso coração para sempre estar olhando para Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, te damos graças, bendizemos o teu nome, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações repousem sobre vós, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem se assentar.